Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todas. Aguardar aqueles famosos minutinhos para que mais pessoas entrem e já vou chamar a nossa convidada. A Cris já entrou e eu vou convidá-la para participar. Vamos lá. Deve aparecer um convite aí para você em sua tela e você aceita. Isso! Muy bien! Muy bien! Tá aí, Cris? Eu tô, só preciso ver onde que eu ponho a câmera. Olha, você tem que virar. Deixa eu ver se eu me lembro aonde que vira. Achou? Olha, tem uma imagem. Isso, agora você. Pronto, pronto. É só você virar. Boa noite. Tudo bem, Jati? Tudo bem, tá bonita. Passou batom Ah, para aparecer? passei para melhorar um pouquinho a faixa, né? Tem que passar, né? Ai, ai. Porque senão, final de dia, começo de noite, a gente já tá acabado, né? Depois de greve de metrô e tudo, então piorou, né? Ah, você toma metrô para ir trabalhar. Nem tomo metrô. Eu vou de ônibus, né? Que é mais fácil, porque eu trabalho ali no centro. Mas aí Sei. estava tudo muito complicado, muito confuso, né? Então foi meio estressante o dia. Mas tudo bem, vamos terminar o dia de bom humor, na paz aqui, né? Fazendo uma coisa gostosa. Então, Cris, seja muito bem-vinda. Também quero cumprimentar as pessoas que estão entrando aí. Quero te agradecer ter aceito o convite. É sempre muito bom estar com você, com as alunas. O meu Boto entrou, deixa eu falar um oi para o meu Boto, que é o meu ceramista amado, Tácito Fernandes, meu querido. Então, Cris, cumprimentando todas as pessoas que estão aqui, nós estamos na segunda semana já de esquenta, né, para lançar. A semana que vem nós vamos ter mais 3 aulas gratuitas, como aquela que você ingressou, né, nas turmas anteriores. E eu idealizei essas 2 semanas, para quem não sabe, para ampliar o número de pessoas, falar com mais pessoas a respeito da metodologia, que muita gente não conhece ainda, né? Então, a semana passada eu enfatizei, o título era As Cores dos Labores, então eu enfatizei a presença de outros artistas, não apenas os têxteis, para a gente falar um pouco sobre combinação de cores, que é uma questão recorrente, né? Você sabe, Cris, a dificuldade, né? Eu não sei combinar, como é que combina, né? É uma questão que a gente está sempre falando a respeito. Então vieram esses artistas e para essa semana eu achei que seria muito interessante trazer pessoas que têm contato com a metodologia, né? Já tem esta experiência do antes e do depois, né? Desta transformação, né? De quando você começa a bordar, no seu caso, né? Você já tinha um contato com o bordado e como que você foi fazendo, sendo transformada, né? Por intermédio desta metodologia. Assim como tem pessoas como a Cecília de ontem, a Cecília que nunca tinha bordado, né? E já entrou na metodologia e foi assim surpreendida, né, pela própria capacidade, né, que ela achava, até então ela achava inexistente. Então nós temos esses 2 extremos, eu diria, de fascínio, né, com o método, que é uma pessoa que nunca bordou e se descobre capaz de produzir belezas, e no seu caso que você já tinha, bordava ponto cruz, tal. Então, é isso. A ideia é a gente conversar,
estabelecer um diálogo. E a primeira coisa, né, seria te perguntar, então, eu já dei aqui a deixa, você bordava ponto cruz e teve contato com esta metodologia. Como é que foi para você essa migração, né? Qual é o teu sentimento em relação a essa experiência? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder conversar um pouquinho, de te ver um pouquinho também, que a gente sempre tem muita saudade, né? Agradecer. Então, boa noite para todos aí que estão participando da live, né? Ontem eu assisti, foi muito bom escutar a Cecília, que um pouquinho da história dela tem muito a ver, e você sabe disso, com a minha também, né? Sim. Mas, indo para a nossa conversa aqui mesmo, pensar no bordado que eu fazia com ponto cruz, que era uma coisa muito rígida, não que eu não goste, eu acho bonito o ponto cruz também, eu acho que cada coisa tem o seu valor, né? Mas é aquela coisa certinha, aquela preocupação com o avesso. Eu tinha sempre aquela coisa, eu olhava mais o avesso do que o direito do ponto, né? Então, aquela preocupação com aquela rigidez e tudo. Quando eu comecei o bordado livre, eu tive alguma noção anterior a ter o contato com a sua metodologia. Eu ainda me preocupava muito também com esse avesso e fazer o ponto muito certinho. Então, quando eu comecei a bordar com você, conhecer a metodologia, o que acontecia? No começo, você procura entender o ponto. Então, tem uma coisa que você fala, para além daquilo que a Cecília colocou, de que se não tem laçada, não tem ponto, porque aquilo é uma coisa que é contra mesmo, é um pouco daquilo que o próprio curso, o próprio método fala, do sentido dos pontos, né? O sentido tem dois significados, né? O sentido, no sentido de significar, né, o ponto, e o sentido para que lado que vai. Então, quando a gente começa a prestar atenção, você começa a ver a lógica do ponto, é bem aquilo que você sempre diz, é o beabá até você começar a escrever e se sentir livre para fazer uma redação. Então, esse percurso é processo. E aí, o que eu percebo? Eu fui me libertando desse movimento de rigidez do ponto, de ficar muito preocupada só com o está tão correto. O que é estar correto? É fazer o ponto com a sua lógica, com o seu sentido, mas com sua harmonia, porém de modo que ele venha e traga um sentimento também, que eu acho que isso que é importante. Então, o que eu vou percebendo ao longo dos primeiros bordados para os bordados mais atuais, essa, vamos chamar assim, essa liberdade de fazer e de dar da minha cara nesse bordado. Então, hoje eu olho e eu não vejo só que é uma reprodução de pontos, mas sim são pontos que, lógico, são pontos que tem a sua, se é um ponto corrente, é um ponto corrente, né? Mas, senão, não teria sentido nenhum, mas com uma leveza, com uma liberdade e meio com a minha personalidade. Então, eu acho que isso que é o bacana do método, que ele vai para além do aprender a fazer o ponto, né? Ele vai dando para você essa possibilidade de você fazer aquilo tudo, todos os pontos, com a sua personalidade, né? Então, é isso que eu acho que hoje eu olho para os meus primeiros bordados de tempos atrás para os atuais. Eu olho para aquilo que eu não conseguia ter no ponto cruz, que era uma coisa mais rígida, e que eu vejo. Então, às vezes, eu olho, assisto alguma coisa na internet, as pessoas ensinando ponto, é uma coisa mecânica. E aqui não é uma coisa mecânica. Eu entendo a lógica do ponto, para que lado vai, por que a linha tem que estar para um determinado lado, para poder fazer a laçada, para poder tal, mas o que eu posso fazer com aquilo para que seja harmônico e criativo? Aonde eu posso aplicar? Então, eu acho que é muito bacana isso, né? Então,
quando você fala, olha, esse tipo de ponto é legal para pôr num caule de uma árvore. Você fala, de repente você começa a olhar e fala, olha, no caule fica legal, mas no cabelo também. Numa roupa, se eu fizer isso, esse ponto tem movimento, dá para pôr numa saia. Então você começa a prestar atenção em coisas que vão além da reprodução do ponto. Então eu acho que isso que foi o mais bacana, porque senão você pega qualquer vídeo na internet e vai te ensinar a fazer o ponto. Mas aqui não. Eu acho que o método, o que você traz para a gente e que vai além da reprodução de um ponto, é essa possibilidade, não só da utilização, mas de você trazer a sua personalidade também, que eu não vou só reproduzir, eu vou trazer, eu vou harmonizar, e muito nesse sentido. Então, essa preocupação, por exemplo, que você teve de trazer a semana passada, essa discussão das cores, que para mim é uma coisa super difícil ainda. Então, assim, eu acho que o tempo vai ensinando. É como você falou, é processo, é o beabá. Então, você aprende a escrever para depois você chegar num dia escrever uma frase, uma redação. Né? Então, um dia você pode escrever um livro. E aqui é a mesma coisa. Então, quantas coisas que eu vejo que eram simplórias e que hoje eu falo, olha, tem ponto que eu ainda tenho dificuldade. Eu lembrei muito da Cecília com o ponto favo, que eu ainda tenho dificuldade, você lembra disso? Eu dei risada aqui sozinha. Eu falei, ai meu Deus, graças a Deus, não sou só eu, né? Mas que tem muita gente, viu, Cris? Tem muita gente que tem dificuldade com o favo. É curioso, né? Como há alguns pontos que são, assim, capiciosos, né? O ponto Elos é um deles, né? E eu acho interessante, porque eu fico pensando assim, eu acho que só o fato de dizer, né? Eu nem falo mais isso para as minhas alunas. No começo eu falava, olha, faz devagar, porque esse ponto não desmancha. Nossa, a pessoa já ficava apavorada só de falar que não dá para desmanchar, você já fica, fala, ai meu Deus, né? Não posso errar. Agora eu não falo mais, sabe? Deixa, né? Agora, o favo é um ponto, nossa, Cris, eu sou apaixonada por esse ponto, porque, assim, ele dá uma liberdade tão grande, porque eu ainda vou gravar outro vídeo para você, e você ainda vai fazer e vai concordar comigo, porque ele é flexível, ele tem uma elasticidade, né? Então, assim, o que eu acho muito legal desse feedback que você está dando, né, Cris, e é muito importante, tem algumas coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, a questão do método, né? Por quê? As pessoas podem falar assim, mas se eu estou ensinando o ponto, eu também tenho uma metodologia. Tenho uma metodologia, mas é assim que faço o ponto. Você vem daqui e vai para lá, né? Não deixa de ser um método, mas a sistematização, né, de todo este conglomerado de informações, né? O método não é uma informação. Você já fez pesquisa, você sabe disso, eu também, né? Então, quando a gente faz pesquisa, num mestrado, num doutorado, a gente, sabe, incorpora, assimila esse conceito, que um método é constituído de muitas informações, né? Você cria você sistematiza uma série de informações, você organiza para apresentar para o aluno, né? No caso do mestrado, para a banca, mas você apresenta e fala, olha, você sai daqui e chega aqui, né? Então tem o sentido dos pontos, né? Não é assim, né? Isso eu acho muito interessante. Quando você estava falando, eu me lembrei do bordado que eu coloquei hoje à tarde, que eu adoro aquele risco das pessoas bordando, meninos, meninas, aquele seu trabalho, eu acho muito bonito. Eu lembro, por exemplo, daquele vestido azul, que a gente usou o meio chevron, né? Foi. E aí era assim, eu não lembro se nós já estávamos no modo virtual, mas assim,
como que eu faço, né? Engraçado, eu tenho uma memória, graças a Deus, muito boa. Você falou para mim, mas como é que eu uso? Eu falei, tenta fazer ele ao contrário. A hora que você voltar, faz ele de ponta cabeça. Aí eu lembro que você falou, mas de ponta cabeça mesmo? Eu falei, de ponta cabeça. Eu não tinha ideia de como ia ficar, mas sei lá, me bateu, né? E eu acho lindo aquele vestido. Eu acho que deu um efeito, né, de virar simplesmente. Ali o caso foi só inverter a posição do ponto, né, do meio chevron. E estas ousadias ou estes arrojos, né, esses arroubos, não é comum para quem ensina só pontos, né? Fica só aquela coisa do beabá, não vai para a redação. Eu acho que essa é a grande diferença. Dar o sentido no sentido de significado. Então, é você fazer uso daquilo. Né? É como eu posso aprender a ler, mas eu não necessariamente interpreto um texto que eu leio. Isso. E aí, quando a gente faz isso, eu interpreto. Como você falou, eu faço uma pesquisa, eu levanto uma série de dados. Mas se eu não souber o que eu faço com aqueles dados, aquilo não me serve para nada. Então, eu posso repetir os pontos, copiar um texto e não saber o que eu estou sentido daquilo, qual é o significado daquilo, que uso eu faço daquilo. E o que eu acho que a metodologia, da maneira como você traz, é exatamente isso. É a possibilidade de criar em cima daquilo, de, olha, eu posso pegar isso aqui e utilizar, como você falou agora, uso de cabeça para baixo, eu sobreponho. Eu nunca vou esquecer aquele São Francisco que eu fiz, foram 2 iguais e ficaram super diferentes. Sim. E foram 2 São Franciscos e que as pessoas até hoje falam que eu dei de presente, né? Que, aliás, a maior parte das coisas que eu fiz eu acabei dando de presente. E as pessoas, assim, têm adoração pelos presentes justamente por isso, porque eles são muito diferentes. Então, a sobreposição de pontos, que não é uma coisa tão comum, sim, você não vê as pessoas ensinando esse tipo, e é uma coisa, na minha opinião, bárbaro. E eu nunca tinha imaginado, quando eu comecei a trabalhar com você essa metodologia, e não imaginava fazer um caule de uma árvore sobrepondo pontos, ou texturas de linhas diferentes. Então, como faz diferença você ensinou, por exemplo, um ponto haste com uma linha mais fina e colocar ao lado uma linha mais grossa, é outro ponto. Quando você olha, é outro ponto. Então, eu acho que esse tipo de olhar que você traz para a gente é bacana. Então, eu acho que essa metodologia, ela permite ir além, porque aí a gente lê o texto e compreende. E em cima dele, você pode customizar, reescrever, fazer uma leitura sobre a sua ótica. Então, eu acho que isso que é o bacana. Então, essa é a possibilidade. E aí, você vai amadurecendo o que é o bordado de verdade, o bordado livre, e não fica uma repetição de pontos, que é o que a gente vê em 99% dos cursos que a gente olha aí pela internet. Não que não tenha o seu valor, eu acho que tem, né? Mas eu acho que à medida que você vai aprendendo a abordar, vai querendo e vai, vamos dizer assim, e vai amando esse tipo de trabalho, né? Que é como você fala, não é o artesanato, é a coisa mais artística, né? Então, eu, assim, a gente vai se descobrindo. Eu vou te dar um exemplo. Eu me descobri muito naquele trabalho da folha, né? Aquelas folhas que nós fizemos. Eu nunca achei, eu não achava que eu ia ter competência para fazer aquilo. Né? Quando você me convidou para fazer aquele trabalho, eu falei, nossa, é muita responsabilidade. Isso é uma coisa que vai além. Você falou, não, você vai conseguir. Eu vou te apoiar. Você não fez para mim, você sugeriu coisas, mas eu tive que escolher cor, eu tive que olhar para aquilo. Muitas coisas você falava e eu, às vezes, não seguia exatamente aquilo, ia fazendo um pouco intuitivamente, dentro daquilo que eu ia conhecendo. E, de repente, foi uma coisa para mim, assim, que eu falei, nossa, eu
fiz, fui eu que fiz. Eu tinha competência, mas eu achava que eu não tinha. Então, isso que é o bacana. É um pouco do que eu imagino a Cecília ter sentido quando ela falou, eu não sabia bordar, e de repente eu fiz o meu trabalho. Né? E olha que bacana, as pessoas olharam e falaram, olha, ela conseguiu, que bacana, ela fez, que legal. Então, eu acho que é um pouco isso. Por quê? Porque a gente percebe que consegue, porque vai além da técnica. Ela vai e ela mexe no bichinho da criatividade, no bichinho da competência, da habilidade que você tem e que você, às vezes, não dá valor e não percebe, né? Então, isso que é bacana. E é interessante, assim, duas coisas que você falou, né? Com relação ao São Francisco e aquele primeiro trabalho. Ontem eu sublinhei isso aqui, né? Se você fizer, eu vou falar você porque fica mais claro. Se você mesma fizesse aquele trabalho uma semana depois, o mesmo risco, usando os mesmos pontos, ainda assim sairia diferente. Com certeza. Você já teria evoluído, sabe? Você não. Primeiro que você não ia conseguir, você ia começar a fazer, falar, ai, tô cansada de fazer isso aqui, vou fazer outra coisa. Né? Esta é a grande liberdade. Eu me pego muito fazendo isso, né? Outro dia, não sei o que eu estava fazendo, e eu tinha programado fazer um trecho assim, sei lá de que ponto. Nossa, chegou na terceira carreira, eu falei, não aguento mais. E comecei a fazer outra coisa, porque enjoei, entendeu? Assim, não quero isso, né? Estava falando do ponto favo. O ponto favo eu acho bárbaro. Você está fazendo ele de um jeito, de repente você muda, ele vira uma teia de aranha, sei lá, põe outra coisa no meio, né? Aquela casinha que eu bordei outro dia, eu falei, eu tava quase dormindo, Cris. Aí eu vi um sol no telhado. Eu falei, nossa, eu nunca bordei um sol no telhado. Eu falei, eu vou pôr. Aí eu falei, vão achar que eu tô louca. Mas assim, eu vi, eu tava quase dormindo e eu vi o sol no telhado. E coloquei, né? A gente começa a ver as coisas, a imaginar, né? Eu sempre conto isso sei lá, eu estou nessa trajetória 15, uns 20 anos atrás, quando eu conheci, né, o Matizes Dumont e que a Marilu veio para São Paulo, ficou na minha casa e tal, eu ia com ela na 25 de março, a Marilu pegava os novelos, eu estava começando, eu tinha feito, sei lá, 2 workshops, eu acho, com Sávia. E aí ela pegava aqueles novelões, assim, aquelas lãs, assim, sabe, polpuda, né? E falava assim, nossa, que mar maravilhoso. Eu olhava para ela e falava assim, né? O que ela tá vendo que eu não tô vendo, né? Onde que ela tá? Gente, hoje eu faço exatamente a mesma coisa, sabe? Eu pego o fio e falo, gente, isso aqui dá um céu maravilhoso, é isso aqui, ai, que tronco. Eu já vejo a coisa, né? Essa familiaridade que nós vamos adquirindo, né, quando ingressamos nesta modalidade, que nos permite alterar mesmo o olhar. Altera a forma de enxergar, a forma de... E aí que eu acho mais lindo esse processo, Cris, porque não é só enxergar o bordado, é enxergar o mundo de forma diferente. É verdade. Porque isso vai espraiando, né? Você vai olhando o mundo de forma diferente também. E assim, é bem isso que você falou. Eu falei assim, gente, você não via utilidade numa série de coisas e agora você vê. Então, tem um dos seus livros, eu acho que é o Pernas para que te quero, Sim. que tem aquele que eu acho que é alguma coisa que é feito com gaze. É nesse? Sim. O Pernas Aquilo eu acho maravilhoso. É aquele do mergulho? É o do mergulho que tem o gás. Sim. Então, eu acho assim, nunca. Você fala, nossa. Então, eu acho assim, são coisas que você deixa de copiar e você passa a se inspirar de verdade em outras, em coisas que você começa a ver. Até quando você sai, vai para uma exposição, por exemplo, eu outro dia saí com uma amiga e a gente foi na Pinacoteca. Gente, até a maneira de olhar as coisas, você passa a ter uma outra visão. É impressionante. Daí você fala, nossa, isso aqui.
isso aqui dá para fazer uma coisa semelhante. Então, eu falei assim, nossa, é muito bacana isso, né? É bem isso que você falou, é ver o mundo de outra maneira também, né? Olha que interessante, né? Eu adoro essas coincidências, né? Eu não me lembro dessa pessoa, Silvana Faleiro. Já sim, fui no lançamento de um livro seu aqui em Maringá. Melhor você nem falar quando, tá, Silvana, por favor. Na Universidade Estadual de Maringá, na Eduem. Guardo com muito carinho esse livro. Eu vou falar quando foi, sim, porque é importante. Foi 2012 para 2013. A gente lançou 2 livros pela Eduem, Bordados do Brasil, a arte de Militão dos Santos, e Bordados de Outrora, Mulheres de Agora. Os 2 esgotados, mas foi uma experiência muito legal. Eu preciso dar um alô também para a Rita Paiva, que acabou de entrar, que é uma querida, maravilhosa, incentivadora das artes, uma pessoa a quem devo muitíssimo. Ela foi editora, para quem não conhece, muitos anos, da revista mais maravilhosa que tinha, que era a Make. Que, assim, ajudou muitos artistas, inclusive a mim mesma, ajudou muito a colocar os artistas num patamar e o artesanato em lugar de arte. A Rita Paiva é uma das maiores incentivadores da arte que eu conheço, uma super profissional. Hoje ela trabalha na Secretaria de Cultura de Suzano, vive fazendo eventos, é uma grande agitadora. Muito obrigada pela presença, Rita. Você sabe que te adoro, né? A gente tem os fãs, os ídolos da gente também. A Rita eu admiro demais o trabalho dela. Mas voltando para o Pernas para que te quero, é muito interessante, Cris, esse processo de ser curadora, né, e coordenadora de um grupo, né? Eu sou coordenadora do grupo Ciranda Bordadeira, para quem não sabe, nós publicamos 5 livros e 2 agendas temáticas. No Brasil, nós somos o segundo grupo com maior número de publicações, né? À nossa frente, só o grupo Matizes Dumont, que tem apenas 40 anos de trajetória. Então, eles têm mais de 30 livros publicados. Mas essa experiência da gente se relacionar com uma série de pessoas, de orientar os trabalhos, de fazer testes, de sugerir, isso é um acervo assim, absurdo. É uma bagagem incrível. E claro que isso colaborou e muito quando eu fui sistematizar a minha metodologia, né? Esse exemplo que você deu, eu lembro direitinho, porque a autora deste bordado é a Agnes, que é uma artista plástica extraordinária. Ela tinha feito a parte inteira assim, o rodapé desse bordado, ricamente, assim, com técnicas, inclusive tem técnica que eu não faço, que é uma que ela faz queimando o tecido, que eu sou louca para aprender, mas não aprendi ainda. Enfim, o bordado dela, a parte de baixo e o menino mergulhando, estava tudo pronto. E aí ela chegou lá no ateliê, ainda tinha o presencial, e falou, putz, o que eu faço aqui, né? Tá faltando alguma coisa, porque o céu estava limpo. E a gente começou a pensar, e eu falei, putz, Agnes, baita desafio, porque não pode preencher muito. Se colocar ele já estava muito bonito a parte de baixo. E eu tenho ainda, né, aquela minha malinha cheia de coisas, né? A minha caixinha é uma mala de Pandora, né? E eu comecei a pegar coisas e conversando com ela, esse ponto não, esse não dá, né? Aí eu peguei um pedaço de gaze tingido, eu tinha vários azuis, amarelos, que eu tinha tingido de brincadeira. E eu fui falando com ela e desfiando e jogando em cima do bordado, assim. Então, né, Agnes, assim, bem displicente. De repente, eu olhei e falei, Agnes, é isso! Pronto, tá pronto o teu céu, né? E aí ela foi, né, delicadamente prendendo e foi assim que nasceu aquele céu do livro, com pedaços de gás tingidos, fios de gás, né? É uma inspiração sem querer, né? Mas
de alguma maneira, o que eu acho assim, é essa diversidade, mas não é uma diversidade também por acaso, é uma diversidade porque existem possibilidades, né? Porque senão ninguém ia prestar atenção naquilo, ia passar a mão e jogar fora. Você não ia prestar atenção, Exato. mas prestou atenção justamente por isso. E eu acho que é um pouco disso, né? Quando eu lembro aquele bordado, um dos projetos que eu fiz com você, que é aquele que tem as meninas numa roda, uma pulando amarelinha e tudo. Eu me lembro que você mostrou vários exemplos, era o mesmo bordado, bordado por várias pessoas, Sim. eram completamente diferentes. Eu me lembro você falava assim, presta atenção no movimento desse, né? Eu adoro o que eu fiz. Eu adoro o que eu fiz, as árvores. Depois os meus dois estão na minha sala, eu mandei enquadrar. Esse que você pôs na apresentação da live, e do lado está esse outro da Cirana, né? E eu me lembro que, assim, quando eu comecei a bordar, eu fui prestando muita atenção no que eu estava fazendo para dar um movimento. E quando eu fiz o módulo desse curso, do sentido dos pontos, eu prestei muita atenção nisso também. Eu falei, nossa, eu quero usar os pontos que estão neste módulo, eu não quero fugir muito disso, mas eu quero garantir esses movimentos, porque a figura da saia, da moça que está ali. Então, eu fiquei assim, nossa, né? E aí eu me surpreendi comigo mesma. Eu falei, nossa, eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo por quê? Porque justamente eu estou me desvencilhando, apesar de garantir a técnica do ponto, né? A base do ponto, mas garantir que eu faço o movimento ele maior aqui, menor ali, para ele dar a voltinha. Então, são coisas que o processo da aprendizagem, que é o que a gente, fazendo esse paralelo, saindo da leitura para interpretar o que eu estou lendo. Então, eu acho que isso que é o bacana da metodologia, que a gente vai fazendo isso naturalmente. Quando você percebe, você fez. Então, eu acho que isso é bacana. Eu acho que é o principal dessa metodologia, porque eu aprendo a técnica, aprendo a lógica do ponto, se é corrente, se é o Van Dyke, é o Van Dyke, porém, eu aprendo a utilizá-lo de maneiras diferentes para ele dar a textura que eu quero, para dar o sentido que eu quero dentro daquele bordado que eu estou fazendo, né? Eu comecei o segundo bordado, né? Ainda está muito no comecinho. E aí eu fico pensando, cada um que eu olho, o exemplo que é colocado lá, então você não copia mais, você se inspira de verdade, né? Porque aí você vai tomando a sua personalidade, né? Desde a escolha das cores, desde aquilo que você quer transmitir. Então você vai saindo daquele lugar comum, né? Então isso que eu acho que a metodologia traz muito para a gente. E você vai percebendo a cada bordado o quanto você amadurece nesse aspecto, né? De você você olhar para o bordado e falar assim, esse bordado é o meu. Isso. E aquele ali é uma outra pessoa. Então você fala, nossa, aquele tem a beleza daquilo que a pessoa faz, e essa tem a beleza daquilo que eu faço. Tem gente que gosta de fazer aquele ponto todo certinho, tudo retinho, né? E eu já gosto do movimento, gosto dos enredados, né? Eu aprendi a gostar disso muito com tudo que eu fui vendo ao longo desse tempo, dos projetos que eu fui vendo, das colegas, dentro dessa metodologia e dessas possibilidades, de você olhar um pouco de que você falou do favo, eu vi isso em outros pontos, no ponto rede, vários outros que você muda um pouquinho, muda um tamanho, muda a textura de uma linha e você já dá um outro sentido para aquilo que você quer demonstrar. Eu nunca vou esquecer, quando estava fazendo esse ponto, esse do vestido, e tem uma moça que está, uma delas, está um coque, né? Ela tem um coque. Eu lembro que você falou assim, presta atenção para você fazer. E eu não conseguia fazer aquele chavão. Aí você presta atenção para você fazer o movimento.
e de repente saiu. Achei aquilo lindo, né? Porque realmente deu um movimento do cabelo, coque. Então, eu acho que é isso que é legal. É você fala, nossa, saiu. Eu acho que é meio que fazendo esse paralelo novamente. O menininho que está lá copiando o A, o E, o I, e de repente ele sai escrevendo o nome dele e fala, poxa, eu sei escrever, né? Então, é uma Exatamente. coisa, um pouco disso, né? Que eu acho que é legal. E é você descobrir ali. Então, eu acho que eu acredito muito nisso. É na personalidade que a gente vai dando para o trabalho. Exatamente. Por isso também, né, Cris, que a cada evento, a cada nova turma, eu vou alterando, né? Porque felizmente o nosso idioma é riquíssimo, né? Eu sou apaixonada pela língua portuguesa. As outras turmas eram evolução criativa. Esse é o primeiro era percurso criativo, né? E este é evolução criativa no bordado, né? Porque a gente quer, eu faço questão de ressaltar isso, né? É necessário o percurso, né, em tudo na vida, né? Até no processo de aprendizagem. Você vai lá, começa depois eu leio. Assim, normalmente eu não deixo comentário, mas hoje tanta gente está comentando que eu não estou resistindo aqui. Já falo com você, tá, Silvana? Porque assim, as pessoas também têm que ter em mente a seguinte informação. Para chegar, né, nesse estágio que você está, né, Cris, tem um percurso. Não tem mágica, assim como não tem mágica na escola, né? Quando a gente começa a estudar, ou quando você vai aprender um idioma diferente, né? Tem um percurso. Mas chega um momento que faz, né? Tem uma corrente em psicologia que fala da Gestalt, né? E teve uma época que você deve lembrar, né? Que tinha aquela coisa da figura e fundo, né? Que você olhava, olhava, de repente, pá, formava dava a gestalt, né? Formava uma figura que antes você não via, né? E aquilo era uma descoberta. E é isso que a gente sente, né? O que você sentiu em relação ao ponto chavão foi isso. Quer dizer, as informações já estavam lá, né? A minha orientadora de mestrado falava sobrepairando, assim, vamos deixar as ideias sobrepairarem, né? Já estavam lá, você vai, de repente você fala, nossa, a mão vai, a mão comanda, né? Ou é comandada, né? Que comanda, ela é comandada por uma série de informações que a gente vai recebendo, né? E esta que é também a grande riqueza, né? Porque não é algo que eu fiz em um ano, não é algo que eu fiz em 2 anos, né? Foi algo que eu venho construindo até conseguir formular este método. Então, é claro que alguém fala assim, então é só isso, é só o sentido dos pontos, então eu já sei como é que faz, tá? Não é bem assim, né? Você sabe que não é bem assim a coisa. Não é mesmo, e eu vou te falar, olha, já te conheço há um bom tempo, já se vira e mexe, eu consigo assistir tuas lives, assisto sempre os cursos que você vai fazendo aí, participo de vários deles, e sempre, por mais que seja, às vezes, assim, ela apresenta alguma coisa, eu tenho sempre o que aprender de novo. É sempre um olhar novo, mesmo que esteja alguma coisa que eu tenha visto. Então, é sempre uma nova possibilidade, é um novo olhar, é um novo aprendizado. Então, eu acho que tem isso também. Você não fica só naquele movimento, não é um movimento repetitivo de olhar. Então, por exemplo, eu assisti o primeiro, vamos pegar esses 3 dias que você faz assim de apresentação do curso, dessa possibilidade gratuita dos 3 dias. Eu fiz e me inscrevi para esse outro, porque eu sei que vai ter uma nova visão, uma nova leitura. Então, isso é bacana. Então, eu poderia ter falado assim, não vou fazer de novo, assim, não vou fazer o sentido dos pontos. Mas quanta coisa nova eu já assisti, revi, vira e mexe, eu vou lá,
dá só para eu perceber de novo. Eu falei, nossa, peguei uma outra coisa que eu não tinha percebido da primeira vez que eu escutei. Então, eu acho que isso é bacana, que a gente tem essa possibilidade de ir e vir e fazer novas leituras, mesmo sobre aquilo que a gente já, de alguma maneira, conhece. É como pegar um livro que você gosta muito, você faz uma leitura esse ano. Daqui a 2, 3 anos, você pega e lê de novo. Então, ou assistir um filme que você assistiu agora, quando você assiste de novo, você fala, cara, eu não tinha prestado atenção nisso, olha que bacana. Isso, né? Eu não tinha visto isso. Ó, tem um recadinho aqui para você, deve ser algum amigo seu. Quem é Roberto Kerlin? Hã? É um... É o pai da minha nora. Olha que legal isso, gente. Eu não entendo nada desses trabalhos, mas já vi alguns que a Cris bordou e são muito lindos. Parabéns pela criatividade. Viu, gente? Que beleza! A arte e a criatividade é reconhecida por qualquer pessoa, né? Quando vê uma coisa boa, uma coisa bonita, né? Olha, a Silvana falou assim, aquela Silvana de Maringá, te conhecer foi um sonho realizado para mim. Gratidão pelo seu trabalho. São tão inspiradores para nós bordadeiras. Obrigada, querida. Que bom. Alessandra, muito feliz de você estar aqui, querida. É uma professora muito querida, muito... a gente troca muito, muito legal. Gente, super legal. Muito obrigada por vocês terem ingressado. Eu estou percebendo que há muitas pessoas que entraram pela primeira vez. Agradeço a presença. Provavelmente alguém comentou, alguém indicou. Então, sejam todas muito bem-vindas. Deem um pulo lá no meu canal do YouTube. Eu não sei nem se a Cris já sabe disso. Mas há pouco tempo, semana passada, eu acho, eu coloquei, não sei se foram 5, acho que 6 vídeos mais profundos, assim, maior conteúdo, porque o YouTube permite isso. O Instagram aqui é muito rápido, né? Consumo rápido, assim. E lá me dá essa possibilidade de falar mais, de aprofundar mais alguns conceitos. Então, quem não conhece o meu canal do YouTube, vai lá. A Luciana está aqui, eu vou pedir para ela colocar o endereço, porque ela é da minha equipe. E, a partir de segunda-feira, inscrevam-se neste evento Evolução Criativa. Vai ser segunda, quarta e sexta-feira. Vai ser muito legal. Tem muitas surpresas, viu, Cris? Não é o mesmo. Porque você sabe que mesmice não é comigo. Não, né? Claro que dá muito mais trabalho, né? Eu sempre falo isso. Fazer diferente dá trabalho. Ser diferente dá trabalho, né? Eu sempre fui a ovelha, não vou nem falar negra, mas cinza, vai, da família. Porque eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, né? E isso traz um peso, né? Traz uma carga. Mas, para mim, sempre foi muito gratificante fazer de um jeito diferente e principalmente, respeitar a necessidade que eu sentia de fazer as coisas, né? Eu já contei em algum momento aí, numa live, que alguém falou de uma dificuldade visual, né? Usava óculos, alguma coisa assim. Eu falei, gente, isso não é limite, né? E eu sou a maior prova, eu tenho 20% de visão no meu olho esquerdo, né? Eu não enxergo, mas não é assim, não é força de expressão. Eu não enxergo, eu tenho 20%. Se eu fechar o olho direito, eu sou incapaz de bordar porque eu tenho uma cicatriz que atravessa na diagonal meu olho. Mas isso não foi, nunca me impediu de ler muito, de fazer crochê, de fazer tricô, né? E uma vez um homeopata falou para minha mãe, que vivia dizendo que eu gastava a vista, porque antigamente tinha essa noção, né, que você ler muito, né, gasta a vista. E ele falou para ela, minha senhora, graças a Deus que a sua filha nunca se rendeu à limitação. Que bom que ela
nunca se rendeu, né? Isso sempre ficou na minha cabeça, né? Porque quando a gente aceita a limitação, a gente trava, a gente fica Verdade. sempre, sabe, na medianidade, né? A gente se impede de crescer, né? Fica nanica, sabe? Na minha época tinha essa expressão, nanica, né? Porque você não vai para frente, né? A gente não pode se aferrar em julgamentos. É isso mesmo. E aí, assim, a gente tem que se superar sempre. Sempre. É sempre a Exato. possibilidade de superar. E eu acho assim, a gente tem que sair da zona de conforto. Se a gente, senão a gente nunca enxerga uma possibilidade de subir um degrau a mais. A gente acha que até aqui tá bom, né? E não vai, tem que se superar. É isso mesmo. Ai, mas Cris, gostei estamos muito. chegando no final da nossa deliciosa conversa. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Foi muito gostoso te encontrar, ainda que virtualmente. Mas uma hora a gente se encontra. Se eu for para São Paulo, eu te aviso e a gente se encontra. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui, que estiveram e estão aqui conosco. Não esqueçam, dá uma visitinha lá no YouTube, dá o seu like, comenta, sugere temas, porque eu acho bem importante. A Cris sabe que eu gosto de pegar a partir de um tema, né? E você vai ver lá, né? Assim, sei lá, tem um que chama elos de ligação, né? Porque eu peguei um ponto que ele é um desdobramento do ponto elos, né? Para falar um pouco também dessa rigidez, de como é que a gente faz essas conexões. Então, para mim, bordado é isso também, né? A Cris sabe que eu gosto de brincar com bordado, também é cultura, né? E é mesmo, porque a gente vai, sabe, nos enriquecendo no contato com as pessoas, com a leitura e com tudo que nos circunda. Então, gente, muito obrigada pela presença. Amanhã tem mais uma aluna. Nós deixamos de fazer uma live na segunda-feira, porque acabou a luz, mas amanhã tem mais. Eu espero vocês no mesmo horário. Cris, tudo de bom, querida. Muito obrigada. Tudo de bom, obrigada. Um beijão também. Boa noite. Tchau, tchau.